Tudo bem? Sou o professor Rogério Geraldo Souza, sou formado em Geografia, técnico em Segurança do Trabalho com pós-graduação em Higiene Ocupacional e Gestão Ambiental, mestre em Gestão Empresarial. Trabalho com vocês a disciplina de Segurança do Trabalho em Eletricidade. Na primeira videoaula, falamos sobre o reconhecimento, prevenção e controle de acidentes do trabalho com eletricidade, os equipamentos de proteção individual e coletiva, possibilitando a melhoria contínua do processo, das atividades e do ambiente de trabalho. Nessa segunda videoaula, falaremos sobre os riscos inerentes às atividades com eletricidade, abordando as medidas e prevenção baseado nas normas vigentes. Falaremos sobre a ação do choque elétrico com consequências diretas ou indiretas, quedas, queimaduras, batida e outros. Abordaremos as medidas de prevenção, levando em conta as medidas de controle, a proteção coletiva e proteção individual, conforme estabelecido pela NR10. Estudaremos as normas vigentes com uma abordagem ilustrativa. Peço que em nossas aulas sejam munidos de papel e caneta, para que, se houver alguma dúvida, sugiro que vocês anotem e postem as mesmas em nossos fóruns Tira Dúvida, lembrando que cada dúvida deve ser postada no fórum pertinente a cada aula. A segurança nos ambientes de trabalho tem como princípio básico o cumprimento das normas regulamentadoras, as NRs, do Ministério do Trabalho e Emprego, que orientam todas as atividades dos diversos segmentos socioeconômicos do país. Entre os riscos laborais, as atividades com eletricidade ou atividades realizadas em áreas consideradas de risco com eletricidade são as que demandam o cumprimento de requisitos e condições mínimas exigíveis para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, que atuam direta ou indiretamente em instalações elétricas, assim como para prevenir danos pessoais a usuários, outras pessoas e também prejuízos materiais. Esses requisitos mínimos são especificados pela norma regulamentadora 10, Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade. Para enfatizar a necessidade da aplicação das normas de segurança na atividade com eletricidade, é muito importante estudarmos alguns conceitos básicos da teoria da eletricidade, relembrando o que você já deve ter estudado em alguns momentos de sua vida escolar, no conteúdo da disciplina de Física. O objetivo de abordarmos aqui esse conceito é facilitar o seu entendimento do comportamento da eletricidade no corpo humano, que é análogo ao comportamento nos materiais condutores da eletricidade e, consequentemente, evitar a exposição aos riscos de acidente. Risco nas atividades com energia elétrica. Os riscos à segurança e saúde dos trabalhadores que atuam em áreas ou nas atividades com energia elétrica são elevados. Podem acarretar lesão de grande gravidade e, em alguns casos, risco de morte. A ação mais nociva da energia é a ocorrência do choque elétrico, com consequências diretas e indiretas, quedas, queimaduras, indiretas e outras. Também apresenta risco devido à possibilidade da ocorrência de curto-circuito ou mau funcionamento do sistema elétrico, causando incêndio e explosão. O choque elétrico. De acordo com a OSHA, o choque elétrico ocorre quando o corpo humano transforma parte de um caminho através do qual os elétrons podem fluir. A definição de choque elétrico como um estímulo rápido no corpo humano ocasionado pela passagem da corrente elétrica que circulará pelo corpo onde ele tornar-se parte do circuito elétrico, havendo um diferencial de potencial suficiente para vencer a resistência elétrica oferecida pelo corpo. O efeito resultante sobre o corpo pode ser direto ou indireto. Direto, ferimento ou morte, que pode ocorrer sempre que a corrente elétrica flui através do corpo humano, até mesmo uma corrente menor de 0,03 amperes ou 30 miliamperes, pode resultar em morte. Indireto, mesmo que o nível de corrente elétrica através do corpo humano seja bem baixo, abaixo dos valores exigidos para causar ferimento, a reação humana pode resultar em quedas de escadas ou andaimes, ou em movimento operacional de máquinas. Tal reação pode causar em morte ou ferimento.
Queimaduras. As queimaduras podem ocorrer quando uma pessoa troca a fiação elétrica ou equipamento que são incorretamente utilizados ou mantidos. Normalmente, tais queimaduras ocorrem nas mãos e no ombro superior e nos membros superior. O arco voltaico. O arco voltaico ocorre a partir do fluxo de corrente elétrica através do ar. Este fluxo de corrente, normalmente arco explosivo, é iniciado através da passagem entre dois pontos energizados. Esse contato pode ser causado acidentalmente por uma pessoa quando realiza tarefas em componentes energizados ou por falha de equipamento devido à fadiga ou sobrecarga. Conforme OSHA 2005, durante a ocorrência desse fenômeno, as temperaturas são elevadas e pode chegar à ordem de 2.000 graus Celsius, conforme registradas em pesquisas de arco voltaico. Há três principais riscos associados a uma explosão de arco voltaico, que são radiação térmica. Na maioria dos casos, a energia térmica radiada é apenas uma parte do total de energia disponível a partir do arco. Vários fatores nas características humanas, incluindo a pele, a cor, a área da pele exposta e tipo de roupa, têm um efeito sobre o grau de ferimento. Vestimentas adequadas, distância de trabalho e proteção de sobrecorrente pode diminuir o risco de queimadura. Pressão de onda de radiação. Uma falha elétrica com arco voltaico pode produzir considerável pressão da onda do ar deslocado. Pesquisas mostram que uma pessoa a uma distância de meio metro de um arco voltaico da ordem de 25 kA sofreria uma força de cerca de 218 kg na parte da frente de seu corpo. Além disso, tal onda de pressão pode causar graves danos ao ouvido e perda de memória, devido a contusões leves. Em alguns casos, a onda de pressão pode lançar a vítima para longe da exposição do arco, reduzindo a exposição à energia térmica. No entanto, o movimento brusco poderia também causar danos físicos. Projéteis. A onda de pressão gerada por um arco voltaico pode impulsionar objetos relativamente grandes a uma distância considerável. Em alguns casos, a onda de pressão tem força suficiente para lançar um parafuso de aço com uma cabeça de 3/8 de polegada capaz de penetrar em paredes comuns de alvenaria. A alta energia liberada pelo arco voltaico também faz com que muitos dos componentes dos condutores e equipamentos elétricos, tais como cobre e alumínio, sejam derretidos. As gotas do metal fundido podem ser forçadas a grande distância pela pressão da onda. Embora essas gotículas se resfriem rapidamente, elas ainda podem estar com temperaturas elevadas, capazes de provocar queimaduras ou inflamar roupas comuns em substância de até 10 metros ou mais. Em muitos casos, o efeito do fogo provocado é muito pior do que o prejuízo dos efeitos dos estilhaços das gotículas. Explosões. As explosões ocorrem quando a eletricidade é uma fonte de ignição para uma mistura explosiva na atmosfera. A ignição pode ser gerada a partir de superaquecimento dos condutores ou equipamentos ou arco normal, faísca, com contato de chave. A aplicação da norma de segurança relacionadas à atividade com eletricidade tem pré-requisitos precisos para a instalação do sistema de equipamentos elétricos quando aplicado nessas áreas. Incêndio. A eletricidade é uma das causas mais comuns de incêndio, tanto em ambientes domiciliares, assim como em locais de trabalho. Equipamentos e instalações elétricas defeituosas ou mal dimensionadas são uma das principais causas, pois geram uma alta resistência elétrica nas conexões, tornando-se uma das principais fontes de ignição. A alta resistência nas conexões ocorre quando os fios estão mal emendados ou ligados
a outros componentes, tais como pontos de tomada e interruptores. De acordo com a OSHA 2005, essa foi a principal causa de incêndio associada ao uso de fiação de alumínio nos edifícios durante os anos de 1960 a 70, mundo afora. Fatores determinantes para a ocorrência do choque elétrico. A seguir, falaremos os fatores pelos quais são criadas condições para que uma pessoa venha a sofrer um choque elétrico. O contato com condutores aéreos energizados, choques elétricos, podem ser causados por equipamentos tais como guindastes, caminhões basculantes ou tocar nos condutores aéreos, tornando-se parte do circuito elétrico. Se uma pessoa localizada fora desse veículo, ou mesmo pelo motorista ao sair do veículo, mantiver contato simultâneo com a terra e o mesmo, pode sofrer um acidente fatal e desencadear outros acidentes. Contato com bancos capacitores. Capacitores são dispositivos elétricos que armazenam tensão elétrica, embora desligados do circuito que os alimenta, conserva por determinado intervalo de tempo sua carga elétrica. Daí a importância de seguir a norma de segurança referente a esse dispositivo, para evitar os riscos de choque elétrico. Contato com circuitos primários de transformação ou transformador é constituído de um enrolamento primário e um enrolamento secundário. Devemos ter grande cuidado ao se desligar o primário de transformadores, nos quais se pretende executar algum serviço. O risco que ocorre é que do lado do secundário pode estar ligado a algum aparelho, o que poderá induzir no primeiro uma tensão elevadíssima. Daí a importância de, ao se desligar os condutores do primário de um transformador, esses devem ser aterrados. Contato com condutores com isolação danificada. A película de material isolante que recobre os condutores frequentemente pode se deteriorar por ações diversas, quais sejam por opções mecânicas, físicas, químicas e até biológicas. O rompimento da camada isolante deixa exposto o condutor, consequentemente expõe ao risco de acidente com choques elétricos ou ocorrência de curto-circuito nas instalações, com consequências imprescindíveis às instalações. Essas diversas ações são detalhadas a seguir. Falha na instalação elétrica. Os condutores da fiação da instalação elétrica, assim como a fiação do equipamento, são usualmente recobertos por uma película isolante. Essas fiações estão sujeitas à deterioração por agentes agressivos, pelo envelhecimento natural ou forçado, ou pelo uso inadequado dos equipamentos. Esses fatores podem comprometer a eficácia da película como isolante elétrico. Os vários meios pelos quais o isolamento elétrico das fiações podem ficar comprometidas são calor e temperatura elevadas. A circulação da corrente elétrica em um condutor sempre gera calor. Quando há uma sobrecarga na utilização de uma fiação da instalação elétrica, quer seja pela instalação de uma ou mais equipamentos que demandem uma quantidade de corrente acima do especificado para esse circuito elétrico, ou pelo mau dimensionamento do circuito elétrico, ocorrerá um aumento da temperatura nos condutores. Se a fiação estiver instalada em ambiente onde haja temperaturas elevadas, isso ocorrerá ainda mais para um derretimento da película isolante, causando a ruptura de alguns polímeros de que são feitos alguns materiais isolantes dos condutores elétricos. A umidade. Alguns materiais isolantes que revestem condutores absorvem umidade, como é o caso do nylon. Isto faz com que a resistência isolante do material diminua, o que resulta em um risco de choque elétrico em caso de contato. Oxidação. Ocorre em função da presença de oxigênio, ozônio ou outro oxidante na atmosfera. O funcionamento de motores e geradores produz ar voltaico que, por sua vez, gera o ozônio.
o ozônio e o oxigênio em sua forma mais instável e reativa, e torna-se um problema especial em ambientes fechados. Embora este gás esteja presente na atmosfera em um grau muito menor do que o oxigênio, por suas características, ele cria muito maior dano ao isolamento dos condutores elétricos. A radiação. As radiações ultravioletas têm a capacidade de degradar as propriedades do isolamento, especialmente de polímeros. Os processos fotoquímicos iniciados pela reação solar provocam a ruptura de polímeros, tais como o cloreto de vinila, a borracha sintética e natural, a partir das quais o cloreto de hidrogênio é produzido. Essa substância causa então reação e rupturas adicionais, comprometendo, desta forma, as propriedades físicas e elétricas do isolamento. Produtos químicos. Os materiais normalmente utilizados como isolantes elétricos degradam-se na presença de substâncias como ácido, lubrificante e sais. Os desgastes mecânicos. A grande causa de danos mecânicos ao isolamento elétrico são a abrasão, o corte, a flexão e torção do recobrimento dos condutores. O corte do isolamento se dá quando o condutor é puxado ou tensionado sobre uma superfície cortante. A abrasão tanto pode ser devida ao deslocamento de condutores por sobre superfícies abrasivas, por orifícios muito pequenos, quanto à sua colocação em superfícies que vibram, o que desgastam o isolamento do condutor. As linhas de pipa com cerol, material cortante, também agridem o isolamento dos condutores. Fatores biológicos. Roedores e insetos podem roer os materiais orgânicos de que são constituídos os isolamentos elétricos, comprometendo a isolação dos condutores. Outra forma de degradação das características do isolamento elétrico é a presença de fungos que se desenvolvem na presença da umidade. Altas tensões. Altas tensões podem dar origem a arcos elétricos ou efeitos carona, os quais criam buracos na isolação ou degradação química, reduzindo, assim, a resistência elétrica do isolamento. Pressão. O vácuo pode causar o desprendimento de materiais voláteis do isolamento orgânicos, causando vazios internos e consequente variação nas suas dimensões, perda de peso e consequentemente, redução de sua resistividade. Bom, nesse primeiro slide, nós estamos mostrando a corrente elétrica. Eu quero lembrar o seguinte: a tensão ela não é tão comprometedora quanto a corrente, porque o que mata é a corrente e não a tensão, tá? Não a voltagem. Então, 1 miliampere pode ser, o efeito pode ser sentido. 5 miliampere é doloroso. 10 miliampere causa a contração involuntária dos músculos. 15 miliampere causa a perda do controle muscular. 70 miliampere, através do coração, causa distúrbio sério, provavelmente fatal, se a corrente perdurar por mais de 1 segundo. Efeitos da eletricidade no corpo humano, de acordo com a OSHA. Os efeitos do choque elétrico no corpo humano dependem da variação de vários fatores, que são representados a seguir: tensão e corrente, resistência, caminho através do corpo, tempo de duração do choque. A estrutura muscular do corpo humano é um fator que influi no efeito do choque elétrico. Pessoas que tipicamente têm menos massa muscular e mais gordura apresentam efeitos semelhantes com valores menores de corrente elétrica. Os efeitos da tensão e corrente elétrica no corpo humano. A alta tensão frequentemente reduz a distribuição massiva do tecido na área de contato afetado. Porém, os efeitos negativos e severos do choque elétrico devem realmente ser creditados à corrente elétrica que flui através do corpo humano. Isso porque
pode ser comprovado pela lei de Ohm, porque corrente é igual a tensão dividido pela resistência. Como a resistência do corpo humano varia de indivíduo para indivíduo, somando a outros fatores como a umidade ou manifestação de sudorese em algum deles, fazem com que a resistência do corpo humano diminua, tendo como resultado o aumento da corrente elétrica. Isso pode ser observado na fórmula da lei de Ohm, como já foi dito. Quanto menor a resistência, maior será a corrente elétrica que flui através do corpo, para o mesmo nível de tensão. Diante disso, você pode compreender que, muitas vezes, é difícil correlacionar tensão com dano ao corpo, por causa da grande variação na resistência de contato, geralmente presente em acidentes. O choque elétrico pode ocasionar contrações violentas dos músculos, a fibrilação ventricular do coração, lesões térmicas e não térmicas, podendo levar a óbito e com efeito direto às quedas, batidas e etc. A morte por asfixia ocorrerá se a intensidade da corrente elétrica for de valor elevado, normalmente acima de 30 mA, mesmo que circule por um período de tempo relativamente pequeno, normalmente por alguns minutos. Daí a necessidade de uma ação rápida, no sentido de interromper a passagem da corrente pelo corpo. A morte por asfixia provém do fato de o diafragma de respiração se contrair tetanicamente, cessando assim a respiração. Se for aplicado a respiração artificial dentro de um intervalo de tempo inferior a 3 minutos, pode ocorrer sérias lesões cerebrais e possível óbito. Quando a corrente elétrica se aproxima de valor de 10 mA e circula pelo organismo humano por período de tempo superiores a 1/4 de segundo, ocorre a fibrilação ventricular do coração. Fibrilação ventricular é definida como uma contração muito rápida e descoordenada dos ventrículos do coração, resultando em perda de sincronização entre batimentos cardíacos e a pulsação. Uma vez desencadeada a fibrilação ventricular no coração, ela vai continuar e, se não houver um intervalo de socorro, uma intervenção de socorro, resultará em morte em poucos minutos. O uso de um dispositivo especial chamado desfibrilador é necessário para salvar a vítima. Agora vamos falar da resistência do corpo humano. De acordo com a OSHA 2005, estudos têm demonstrado que a resistência elétrica do corpo humano varia com a quantidade de umidade sobre a pele, a pressão aplicada do ponto de contato e a área de contato. Você sabia que a camada externa da pele, a epiderme, tem uma resistência muito alta quando seca e que a umidade ou corte na pele irá reduzir drasticamente essa resistência? Portanto, a umidade e o corte farão que o nível do choque elétrico seja mais elevado, além de que a severidade do choque aumenta com o aumento na pressão de contato, aumentando a área de contato, fazendo diminuir a resistência à passagem da corrente elétrica. A proteção oferecida pela resistência da pele diminui rapidamente com o aumento da tensão. Tensões mais elevadas têm a capacidade de quebrar as camadas externas da pele e assim reduzir a resistência à passagem da corrente elétrica. Bom, aqui nós podemos ver, né, a passagem, né, o caminho da corrente elétrica pelo corpo. Ela pode ser, né, nesse primeiro caso, demonstrado da cabeça ao pé, né, nesse caso o pé direito, de uma das mãos vindo até o pé esquerdo, de uma mão à outra, né, da cabeça vindo para uma das mãos, né, e fala de passo, né, que é entre as duas pernas. Essa é a tensão de passo. Caminho através do corpo. O caminho percorrido pela corrente elétrica através do corpo humano afeta o grau da lesão.
Uma pequena corrente que passa de uma extremidade através do coração até a outra extremidade é capaz de causar ferimentos graves ou eletrochoques. Há muitos casos em que um braço ou perna foi quase queimado quando a extremidade ou parte entrou em contato com uma corrente elétrica. A única parte por onde flui essa corrente elétrica foi através de uma porção do membro afetado e o condutor elétrico sem passar pelo tronco do corpo. Se a corrente elétrica tivesse fluído através do tronco do corpo, a pessoa certamente teria sido eletrocutada e entrado em óbito. Tempo de duração do choque. A duração do choque tem uma grande influência no resultado final do acidente. Se o choque é de curta duração, pode ser somente uma experiência dolorosa para a pessoa. Se o nível de fluxo de corrente atingir o limiar, valor mínimo para fibrilação ventricular, isto é, o limiar de 10 mA, uma duração de choque de alguns segundos pode ser fatal. Esta não é uma corrente elevada, quando você considera que uma pequena furadeira elétrica manual portátil consome uma corrente de cerca de 30 vezes maior. Em correntes relativamente altas, a morte é inevitável, se o choque é de duração apreciável. No entanto, se o choque for de curta duração e se o coração não for lesionado, a interrupção da corrente elétrica pode ser seguida por uma retomada espontânea do batimento cardíaco. Efeitos da corrente elétrica, como já dissemos, podem resumir os efeitos letais da corrente elétrica da seguinte forma: o fluxo da corrente maior do que o limiar permitido em um indivíduo pode levar uma pessoa ao colapso, ficar inconsciente e pode resultar em morte. Para isso, o fluxo de corrente, na maioria das vezes, tem que continuar por mais de 5 segundos. Embora não possa ser possível determinar a causa exata da morte, asfixia ou lesão no coração são as principais suspeitas. O fluxo de corrente através do tórax, pescoço, cabeça, no controle de respiração no sistema nervoso central, pode resultar em uma falha do sistema respiratório. Isso geralmente é causado por uma interrupção dos pulsos nervosos entre o centro de controle respiratório e os músculos respiratórios. Tal condição é perigosa, uma vez que é possível persistir a insuficiência respiratória, mesmo depois que o fluxo de corrente tenha cessado. A condição mais perigosa pode ocorrer mesmo quando uma quantidade relativamente pequena de fluxo de corrente passa através da área do coração. Tal fluxo de corrente pode causar fibrilação ventricular. Este movimento assíncrono do coração faz cessar o ritmo normal de bombeamento do sangue, o que resulta em óbito em poucos minutos. Quando é relativamente grande o fluxo de corrente através do coração, da área do coração, o batimento cardíaco pode cessar completamente. Se a duração do choque é curta e sem a ocorrência de danos físicos para o coração, este pode começar o ritmo de bombeamento automaticamente quando cessa o fluxo da corrente. Risco de queda. As quedas constituem uma das principais causas de acidente no setor elétrico. Ocorre em consequência de choque elétrico da utilização inadequada de equipamento de proteção individual, escadas, cestas, plataformas. Falta ou uso inadequado de equipamento de proteção individual, que é o EPI. Falta de treinamento dos trabalhadores, falta de delimitação de sinalização do canteiro de serviço e o ataque de insetos. Risco no transporte. Neste item, abordaremos riscos de acidente envolvendo transporte de trabalhadores e o deslocamento em veículos de serviço, bem como a utilização de equipamento. Veículos a caminho dos locais de trabalho, em campo, é comum o deslocamento diário dos trabalhadores até os efetivos pontos de prestação de serviço. Esse deslocamento expõe os trabalhadores aos riscos característicos das vias de transporte. Risco de ataque de insetos e animais peçonhentos e domésticos.
Na execução de serviços em torres, postes, subestações, leitura de medidores, serviço de poda de árvore e outros. Podem ocorrer ataques de insetos, tais como abelha, formiga, risco de ataque de animais peçonhentos, domésticos. Ocorrem, sobretudo, nas atividades externas de construção, supervisão e manutenção de redes elétricas. O trabalhador deve atentar à possibilidade de picadas de animais peçonhentos, como, por exemplo, cobras venenosas, aranhas, escorpiões e também a mordida de animais domésticos, cães. Os riscos ocupacionais. Considera-se riscos ocupacionais os agentes existentes no ambiente de trabalho, capazes de causar dano à saúde do empregado. Nós já falamos sobre isso na aula anterior. Isto é, pode ser que no local onde estejam sendo executadas as atividades, possa existir a presença de algum agente insalubre, para a qual o trabalhador deve estar devidamente alertado e equipado com os específicos equipamentos de proteção individual. Prática de trabalho seguro. O primeiro passo que você deve seguir para o desenvolvimento de um ambiente de trabalho seguro é ter procedimentos em vigor que forneça as diretrizes para os funcionários executarem as tarefas de forma segura. Esse procedimento deve auxiliar a eliminar ou evitar os acidentes, fornecendo regras e diretrizes para as pessoas que trabalham ou nas proximidades de condutores e circuitos elétricos energizados. Para isso, deve-se abordar qualificações, ferramentas, equipamentos de proteção, os níveis hierárquicos de aprovação e frequência necessários para a realização de várias tarefas, bem como outras informações adicionais de advertência. Além disso, esse procedimento deve especificar as distâncias seguras para o pessoal qualificado e não qualificado. Quando os condutores estão ou podem tornar-se energizados, uma maneira de garantir a segurança em áreas de risco com eletricidade é observar uma distância de aproximação segura aos condutores de energia elétrica. É importante saber como aproximar pessoas ou objetos em área de risco, sem colocar em perigo. Essas restrições são maiores para uma pessoa não qualificada do que para uma pessoa qualificada. Práticas de trabalho seguro estabelecidas pela NR10. A NR10, norma regulamentadora do Ministério do Trabalho de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade, estabelece a delimitação de zonas de risco controlada para execução de trabalho, cuja aproximação só é permitida a profissional autorizado. Na zona de risco, além da autorização, o acesso só é permitido com a adoção de técnicas, instrumentos apropriados de trabalho e equipamentos de proteção adequados. Práticas de trabalho segura, estabelecido pela OSHA, vai mais além e estabelece distância de aproximação segura e autorização para a execução de tarefas em fiação aérea e circuitos elétricos para pessoas qualificadas e não qualificadas, para tarefas com condutores elétricos que envolvem transformação, transmissão e distribuição. Esses procedimentos se aplicam às instalações sob controle exclusivo dos responsáveis pelo serviço público de eletricidade, quando o funcionário trabalhar nas proximidades ou com os seguintes tipos de condutores e serviços eletrizados. Primeiro, condutores utilizados para comunicação ou medição de energia elétrica. 2. Os condutores utilizados para o controle, transformação, transmissão e distribuição de energia elétrica. 3. Condutores sob o controle exclusivo do usuário, localizado em edifícios ou localização ao ar livre. Utilização exclusiva para fins de geração, controle, transformação, transmissão, distribuição de energia elétrica. Medidores de controle e precisão de riscos elétricos num ambiente de trabalho seguro é criado pelo controle de risco de contato com tensões e correntes elétricas. Além de prevenir choque, um ambiente de trabalho seguro reduz a possibilidade de incêndios, queimaduras e quedas. Você precisa se proteger contra o contato com tensões elétricas e
controlar correntes elétricas, a fim de criar um ambiente de trabalho seguro. Para tornar o ambiente mais seguro, a OSHA e a NR10 estabelecem os seguintes critérios. Primeiro, considerar todos os condutores, mesmo os desenergizados, como se eles estivessem energizados até que seja bloqueado e identificado. 2. Verificar se os circuitos estão desenergizados antes de começar a trabalhar. 3. Bloquear e identificar circuitos e máquinas. E 4. Evitar sobrecarga na fiação utilizando bitola e especificação correta dos condutores. 5. Evitar a exposição às partes vivas das instalações elétricas, isolando-as. Evitar a exposição de fios e peças vivas usando isolamento. 7. Evitar choques elétricos em sistemas elétricos e ferramentas utilizando o aterramento elétrico, ou seja, a ligação de um equipamento ou sistema à terra. 8. Evitar choque elétrico utilizando circuito de detecção de falha de aterramento. 9. Evitar excesso de corrente em circuitos através de dispositivos de proteção de sobrecarga, ou seja, deve ser protegido contra sobrecorrente por dispositivos que assegurem o seccionamento simultâneo de todos os condutores de fase. 10. Evitar sobrecarga nos circuitos elétricos pela utilização de dispositivos de proteção de sobrecarga. 11. Bloquear e sinalizar circuitos e equipamentos. Criar um ambiente de trabalho seguro é bloquear e sinalizar circuitos e máquinas. Antes de trabalhar em um circuito, você deve desligar a fonte de alimentação. Uma vez que o circuito foi desligado e desenergizado, bloquear o quadro para que o circuito não possa ser religado inadvertidamente, ou seja, se os devidos cuidados e sinalizar que o circuito está desligado através de etiqueta de fácil visualização para todos os trabalhadores da área saibam que o circuito está em manutenção. Se você está trabalhando sobre ou perto de máquinas, você deve bloquear e sinalizar as máquinas para evitar que sejam ligadas inadvertidamente. A seguir, são apresentados alguns tipos de etiqueta para sinalização. O procedimento para atividade segura com máquinas e equipamentos serão utilizados quando abordarem a NR12. Bom, aí vocês podem ver o tipo de etiquetas, né, que serão colocadas aí, falando sobre o perigo, né, e as voltagens de cada circuito, né, onde tem alta tensão, cerca elétrica, choque elétrico, então é mais ou menos para identificar o perigo, o risco. Bloqueio e etiquetagem, né? Nesse slide demonstra como que vai ser bloqueado a forma de energia. Vocês podem ver que tem etiquetas, tem tipo de cadeados, não é? Dispositivos que podem travar para que o circuito elétrico não seja religado inadvertidamente. Esse outro circuito, que tem vários furos, oferecem a possibilidade de colocação de mais de um cadeado. Isso por quê? Porque pode estar trabalhando mais de uma equipe num mesmo equipamento e cada um fica responsável por um cadeado, uma cor. Aí vão sendo retirados os cadeados à medida que o serviço for liberado. Bloquear e sinalizar são procedimentos essenciais de segurança que protegem os trabalhadores de uma lesão, enquanto trabalham ou perto de equipamentos e circuitos elétricos em manutenção. Bloquear envolve a aplicação de um bloqueio físico nos quadros e chave de fonte de energia, de circuito e de equipamentos, depois de terem sido desligados e desenergizados. A chave, então marcada com uma etiqueta ou cartão como especificado, fácil de ler, que alerta os outros trabalhadores na área em que um bloqueio foi aplicado, além de proteger os trabalhadores de risco elétrico, bloqueios e sinalizações impedem
ao contato com as peças do equipamento operacional, tais como lâminas, engrenagens, eixos, prensas e etc. Ao realizar o bloqueio e sinalização em circuito e equipamento, você deve realizar os procedimentos abaixo. Primeiro, identificar toda a fonte de energia elétrica que alimenta o equipamento ou circuito que estão em manutenção. Desativar as fontes de energia emergenciais, tais como grupos geradores e baterias. Identificar todas as chaves para cada fonte de energia. Notificar todo o pessoal que o equipamento e circuito devem ser desligados, travados e sinalizados. Simplesmente desligar a chave e interruptor não é o suficiente. Desligar as fontes de energia e manter os dispositivos de bloqueio na posição desligado. Cada trabalhador deve ter sua chave de bloqueio individual, igual nós mostramos, e não fornecer a chave para qualquer outro funcionário. Testar equipamentos e circuitos para certificar que estão desenergizados. Isso deve ser feito por uma pessoa qualificada. Descarregar a energia armazenada, por exemplo, em capacitores, por descarga, bloqueio, aterramento e etc. Aplicar sinalização para alertar os outros trabalhadores que uma fonte de energia ou equipamento foi bloqueada. Ter certeza que em conta de que todos estão seguros antes do equipamento e circuitos serem desbloqueados e desligados novamente. Nota-se que somente uma pessoa qualificada pode determinar quando é seguro reenergizar o circuito. A OSHA define uma pessoa qualificada como alguém que tenha recebido treinamento obrigatório sobre o risco e sobre a construção e operação dos equipamentos envolvidos em uma tarefa. A NR10 considera um trabalhador qualificado aquele que comprove a conclusão de um curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino. Bom, aqui nós estamos falando sobre agora vamos falar sobre o EPC, que é o Equipamento de Proteção Individual. Vocês podem ver cones, fita zebrada, né? As etiquetas, igual nós já falamos, né? As faixas e placas de sinalização. As medidas denominadas proteção coletiva são medidas que devem ser adotadas em todas as atividades e tarefas executadas em instalações elétricas para garantir a segurança e a saúde do trabalhador, além das instalações. No desenvolvimento de serviços em instalações elétricas e em suas proximidades devem sempre ser previstos adotados equipamentos de proteção coletiva. Os equipamentos de proteção coletiva é todo dispositivo, sistema ou meio físico ou móvel de abrangência coletiva destinada a preservar a integridade física e a saúde dos trabalhadores, usuários e terceiros. A adoção de EPC visa não somente a proteção dos trabalhadores envolvidos diretamente na atividade com eletricidade, como também a de outros trabalhadores que possam executar atividades paralelas ao redor ou até de pedestres, cujo percurso pode levá-los à exposição de riscos existentes. O equipamento de proteção coletivo são etiquetas, cadeados, como nós já falamos e mostramos, cercas, cones, sinalização, placa de advertência, faixas, extintores e etc. A seguir, nós vamos apresentar o EPI. Né? Nós já falamos muito sobre EPI, mas aí agora está demonstrando quais são os EPIs mais utilizados pelo pessoal que trabalha com eletricidade. Então, geralmente é o capacete, né? Óculos de segurança, o respirador, protetor auditivo, luva, cinto de segurança, uniforme, né? Igual nós já falamos que o tecido influencia, né, na passagem da corrente, na resistência, calçado de segurança com bico de aço. É claro que nem sempre vai ser utilizado todos esses equipamentos, porque são de proteção direta e indireta, né? O que a gente pode citar, que é a condição direta do risco direto, é o contato. Então, é as luvas, né? Que é a luva e a botina.
né? Outros são algum agente indireto, como por exemplo a máscara pode ser por um risco químico, né? Aí os óculos são outros, o cinto de segurança também com trabalhos em altura. Então vai depender muito do tipo da atividade, vai ser o tipo de EPI utilizado. Assim como em outras atividades onde existem agentes insalubres ou perigosos em instalações elétricas, quando as medidas de proteção coletivas forem inviáveis tecnicamente ou insuficientes para eliminar ou controlar os riscos, os trabalhadores devem utilizar equipamento de proteção individual, EPI, específico e adequado às atividades desenvolvidas conforme estabelecido pela norma regulamentadora NR6, como nós já apresentamos, do Ministério do Trabalho e Emprego. De acordo com a NR6, EPI é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde do trabalho. Os EPIs específicos para a atividade com eletricidade são capacetes, isolantes de borracha, calçados de segurança e manga para proteção de braços e antebraços. Responsabilidade do empregador. De acordo com a NR6, equipamento de proteção individual cabe ao empregador as seguintes responsabilidades quanto ao EPI. Adquirir o adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade observada, registrar o funcionamento, o fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos. Responsabilidade do empregado. De acordo com a NR6, cabe ao trabalhador as seguintes responsabilidades quanto ao EPI: utilizar apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação, comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para o uso, cumprir as determinações do empregador sobre o uso inadequado. Responsabilidade do fabricante. De acordo com a NR6, cabe ao fabricante do EPI as seguintes responsabilidades: cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de saúde e segurança do trabalho, solicitar a emissão de certificado de aprovação, que é o CA, solicitar a renovação do CA quando vencido o prazo de validade estipulado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde do trabalhador, requerer novo CA quando houver alteração das especificações de equipamentos aprovado, responsabilizar-se pela manutenção da qualidade do EPI que deu origem ao certificado de aprovação, CA, comercializar ou colocar à venda somente EPI portador de CA, comunicar aos órgãos nacionais competentes em matéria de saúde e segurança do trabalho quaisquer alteração dos dados cadastrais fornecidos, comercializar o EPI com instruções técnicas no idioma nacional, orientando sua utilização, manutenção e retirar e demais referências ao seu uso. Fazer constar o EPI, o número do lote de fabricação. Providenciar a avaliação da conformidade do EPI no ambiente do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualificação Industrial, SIMETRO, quando for o caso. Você sabia que todas as empresas devem elaborar procedimentos de trabalho e segurança específicos, padronizados, com descrição detalhada de cada tarefa, passo a passo, a partir da análise de risco? E que esses procedimentos são considerados complementos e não substituto das normas de segurança de proteção coletivas necessárias para a garantia da segurança dos trabalhadores. Pois é, os profissionais da área de segurança devem ter isso como princípio básico nas atividades e como risco em eletricidade. Toda vez que houver atividade ou serviço em máquina e equipamento que envolvam risco de acidente do trabalho, eles devem ser
procedidos de ordem de serviço OS específica, contendo, no mínimo, a data e o local da realização, o nome e a função dos trabalhadores, os nomes dos responsáveis pelo serviço e pela emissão da OS, que é a ordem de serviço, de acordo com o procedimento de trabalho e segurança. Os serviços em instalações elétricas nas áreas classificadas com risco de explosão somente poderão ser realizadas mediante permissão para o trabalho, com liberação formalizada, conforme estabelece a segurança em instalações elétricas desenergizadas ou eliminação de agentes de risco, que determina a classificação da área. São consideradas desenergizadas as instalações elétricas quando estabelecidas medidas de segurança estudadas anteriormente, fornecendo a sequência abaixo: seccionamento, impedimento de reenergização, constatação de ausência de tensão, instalação de aterramento temporário com equipotencialização dos condutores do circuito, proteção dos elementos energizados existentes na zona controlada, conforme especificado pelo anexo 1 da NR10, instalação de sinalização de impedimento de reenergização. A capacitação. As atividades em instalações elétricas, sejam de operação, manutenção, inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos, devem ser realizadas por trabalhador habilitado, qualificado, capacitado ou autorizado para este fim. Todos os trabalhadores diretamente envolvidos na operação de manutenção, de inspeção e demais intervenções em máquinas e equipamentos devem receber capacitação providenciada pelo empregador, compatível com suas funções e, sobretudo, abordar os riscos que estão expostos, além das medidas de proteção existentes, é necessário para a prevenção de acidentes e doenças. A NR10 estabelece que em todos os serviços executados em instalações elétricas devem ser previstos e adotados prioritariamente medidas de proteção coletiva aplicáveis às atividades a serem desenvolvidas, de forma a garantir a segurança e a saúde do trabalhador. As medidas de proteção coletiva estabelecidas pela NR10 são estudadas na aula 2, tais como desenergização elétrica e, na sua impossibilidade, o emprego de tensão de segurança, isolação das partes vivas, obstáculos, barreiras, sinalização, sistema de seccionamento automático de alimentação, bloqueio de religamento automático, aterramento das instalações elétricas, o qual deve ser executado conforme regulamentação estabelecida pelos órgãos competentes e, na ausência desse, deve ser atender às normas internacionais vigentes. Habilitado, qualificado. Capacitação e autorização. Em primeiro lugar, a NR10, no seu item 10.7.1, estabelece que os trabalhadores que intervenham em instalações elétricas energizadas com alta tensão e que exerçam suas atividades dentro dos limites estabelecidos como zona controlada e de risco devem ter habilitação, qualificação, capacitação e autorização. Bom, então aqui nós estamos falando da formação. O Sistema Oficial de Ensino vai fazer com que da qualificação, né? Aí vem a profissão, o registro no conselho, aí fica habilitado, aí tem o treinamento em segurança do trabalho, certo? Aí, se ele é qualificado, mas ele não tem registro no conselho, ele tem que ser treinado em segurança e é autorizado. Ele, na empresa, a capacitação específica dirigida sob a responsabilidade de um profissional habilitado, aí vem a capacitação, treinamento em segurança do trabalho e ele passa a trabalhar sob a supervisão do habilitado e autorizado. A ANR10, em seu item 10.7.1, estabelece que os trabalhadores devem receber treinamento de segurança específico em segurança no sistema elétrico de potência, CEP, em suas proximidades, com currículo mínimo com carga horária de 40 horas e demais determinações estabelecidas no anexo 2 da NR10. A NR10, no item 10.8 a 10.8.6, estabelece que o trabalhador é considerado qualificado quando comprovar conclusão de curso específico na área elétrica, reconhecido pelo Sistema Oficial de Ensino,
com registro no competente conselho de classe. Além disso, tem que ter simultaneamente capacitação sob orientação do profissional habilitado e autorizado e ainda assim trabalhar sob a responsabilidade do profissional habilitado, identificado, autorizado e registrado com anuência da empresa. A NR10, no seu item 10.8.7, estabelece que os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem ser submetidos a exame de saúde compatível com as atividades a serem desenvolvidas, realizado em conformidade com as normas regulamentadoras, a NR7, Programa de Controle de Médico Saúde Ocupacional, PCMSO, e registro em seu prontuário médico. A NR10, no seu item 10.8.8, estabelece que os trabalhadores autorizados a intervir em instalações elétricas devem possuir treinamento específico sobre os riscos decorrentes do emprego de energia elétrica e as principais medidas de prevenção de acidente em instalações elétricas, de acordo com o estabelecido no anexo 2, tabela de zona de risco, zona controlada desta norma. A NR10, no item 10.8.2, estabelece que deve ser realizado um treinamento de reciclagem bienal e sempre que ocorrer alguma das situações a seguir: troca de função ou mudança de empresa, retorno de afastamento ao trabalho ou inatividade por períodos superiores a 3 meses, modificação significativa nas instalações elétricas ou troca de método, processo e organização do trabalho. Estamos chegando ao final dessa videoaula. Hoje falamos um pouco sobre a NR10 e os riscos com a eletricidade. Para aprimorar ainda mais o seu conhecimento, acesse a internet, procure textos e artigos a respeito do que falamos aqui. Comente e compartilhe com os colegas no ambiente virtual de aprendizagem. Aprofunde seus conhecimentos. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.